Está escrito no livro de Deuteronômio: hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Assim é o nosso Deus, Ele é fiel no cumprimento de suas promessas. Eis a boa nova do Evangelho. Desejamos as boas-vindas a vocês que participam deste culto online. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, cada uma de vocês. Oremos. Estamos diante de Ti, Senhor, como um vaso vazio que precisa ser cheio. Senhor, enche-nos, dá-nos fortaleza. Somos frios no amor, transforma-nos, para que o nosso amor possa chegar até o próximo. Não somos fortes e firmes na fé. Em tempos de dúvida, não acreditamos em Teu poder. Ajuda-nos, ó Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que não nos deixamos transformar por Ti, em meio às tempestades e turbulências da nossa vida. Fortalece-nos na fé e na confiança. Tudo o que temos é Teu. Nós somos pobres, Tu és rico e tens misericórdia. Nós somos pecadores, Tu és santo e certo. Conosco existe abundância de pecado, contigo está a fonte de toda a retidão. Ficamos diante de Ti recebendo o que podemos, mas não merecemos. Obrigado por Tua imensa misericórdia. Amém. Na primeira carta de João lemos: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nossos corações encontrem descanso e paz nessa promessa.
Leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no dia aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Antes de ler esse texto de Paulo, é preciso respirar fundo, pegar fôlego e ir. Ainda que a leitura tenha sido feita de forma pausada, parece tudo tão rápido. Que vida com altos e baixos! E se ficamos dentro do pensamento do apóstolo, ele vai fundo, cada vez mais fundo, assim como também sobe e está com o astral cada vez mais alto. No início, há tribulações, medo, perseguições, até espancamento, prisão, infâmia. Mas também existe muita coisa boa, gentileza, amor incondicional e reconhecimento. Ficando rico mesmo sem ter nada, estando alegre diante das infelicidades. Uau! Que vida difícil e complicada! Como pode tudo isso entrar na vida de uma pessoa só? Como ele pode suportar tudo isso? O apóstolo Paulo não é um coach que ensina a manter a postura não importando o que acontece consigo. Não é alguém estoico que suporta tudo sem queixa alguma, sem sentir-se afetado. Paulo é diferente. Assim como é diferente a forma como fala das coisas que vêm até ele. Ele demonstra que sim é afetado, que é levado até além das suas forças. É exatamente isso que o apóstolo não quer deixar de lado. Ele não faz de conta que tudo está bem, pois não está. Os cristãos em Corinto deveriam saber disso, não só por consideração ao Paulo, mas por seu próprio bem e pelo bem da comunidade de fé. Do contrário, não somente se estaria enganando a si mesmo, mas as pessoas que estavam nessa situação. E no fim, enganando a Deus. Paulo age desse jeito por uma simples razão. Essa é a única forma de ser servo do Senhor. Por causa de Cristo é que Paulo entrou em tais situações de aflição, perseguição e sofrimento. Assim, a sua vida reflete o caminho e o destino do seu Senhor, o crucificado, aquele que escolheu o difícil caminho da obediência. Paulo não escolheu isto por vontade própria. Ele não é um masoquista que se tortura a si mesmo.
Assim como também Jesus não foi. A diferença é que não evita a dificuldade. Uma vez identificado o caminho, ele vai. Paulo não é um super-homem que mostra os seus superpoderes. Não é assim, não ele. Paulo é um simples ser humano no caminho colocado por Deus. Será que nós queremos uma vida assim como a do Paulo? Devemos nos fazer essa pergunta, pois temos que ter certeza sobre a razão do nosso viver. Queremos viver uma vida falsa, que agrada a todas as pessoas que encontrarmos? Uma vida que bajula ou puxa saco para sobreviver? Ou queremos sentir-nos vivos, sujeitos da nossa existência, apesar dos fracassos, decepções e sofrimentos que os demais colocam em cima de nós, pelo simples fato de sermos coerentes com a nossa vida? É preciso ter claridade, pois o caminho que escolhermos levará para destinos diferentes. Paulo teve certeza. A sua vida estava relacionada com aquele que chamava de Senhor, homem da cruz. Em meio à morte que a cruz traz, brota uma força que faz a diferença. Ainda que essa força não garanta o sucesso externo, ela permite viver em meio à aflição. Paulo sabe, e nós também deveríamos de saber, não é dele que surge essa força, mas, como uma vez lhe dito, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dietrich Bonhoeffer, provavelmente, tem uma experiência semelhante em mente quando diz: acredito que Deus quer nos dar tanta resiliência quanto precisamos em qualquer adversidade, mas Ele não nos dá isto antecipadamente para que não confiemos em nós mesmos, mas somente nele. Pessoas cristãs não vivem apenas de êxitos. Deus sabe disso. Paulo não prometeu isso, nem mesmo sob o poder da graça. De qualquer forma, Paulo lembra que mesmo em meio a tanta desgraça, podemos encontrar algo bom. Mesmo moribundo, Paulo encontrou novo ânimo para viver. Ainda que tenham existido pessoas maldosas que procuraram, através de fofocas, machucar o apóstolo, estavam lá pessoas agradecidas porque receberam a palavra de Deus através da boca de Paulo. Para terminar, quero lembrar a última nota de Lutero, que no leito de morte rabiscou num pedaço de papel: somos mendigos, isso é verdade. E ainda que ele não tinha escrito, também podemos dizer: somos tão ricos pela graça de Deus. Amém.
Coloquemo-nos diante de Deus em oração. Ó Deus, fonte eterna de amor, agradecemos a Ti pela dádiva da vida, pelo cuidado e sustento em nossas vidas. Agradecemos pela Tua palavra que aquece nosso coração e nos chama ao serviço. Ó Deus, Tu és nosso refúgio de geração em geração. Tua vontade é que a paz brilhe sobre todas as pessoas, em todos os lugares. Guia com Teu Espírito todos os esforços humanos para trazer paz e justiça às nações. A Tua palavra nos fala do Teu amor que pulsa por toda a humanidade. Por isso, clamamos pelos povos que sofrem com as guerras e pelas pessoas no mundo que sofrem por causa da violência. Especialmente pedimos pelas mulheres e crianças que sofrem violência em seus lares. Tu que não cessas de procurar as pessoas perdidas. Tu, ó Deus, que te alegras e te comoves de júbilo por aqueles que retornam à comunhão contigo. Ilumina as igrejas neste mundo para que quebrem os muros do preconceito e se transformem mais e mais em espaços de comunhão. Ó Deus de cuidado, intercedemos pelas pessoas doentes, desempregadas, marginalizadas, abandonadas ou sem esperança. Faz com que sejamos comunidades sensíveis e acolhedoras, que o exemplo de Cristo nos anime a receber aquelas pessoas que necessitam de carinho, cuidado e atenção. Colocamos diante de Ti todas aquelas pessoas que sofrem pelo falecimento de um ser querido. Especialmente lembramos do Ingo e sua família. Ajuda que possam sentir em seu coração o consolo que somente Tu lhes podes dar. Rogamos e pedimos isto em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam a bênção de Deus. Queira Deus abrir-lhes novas possibilidades e perspectivas. Queira fazer visível o rosto de Cristo nas pessoas que têm ao seu redor. Queira guiá-los pelo Espírito para uma nova forma de viver, baseada no amor, na paz e na justiça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivam em paz e não se esqueçam de que o Senhor Todo-Poderoso cuida de vocês.